Agora 12:02, boa tarde, ótima quinta-feira. É hora de atualizar informações aqui na Novo Tempo. Enquanto você almoça, muito obrigado pela sua companhia. Você vai ver hoje como foi o dia de protestos contra a redução de verbas para a educação superior. Universitários e alunos do ensino médio invadem as ruas centrais da cidade protestando contra os cortes na educação. Em Porto Alegre, ato em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve princípio de tumulto. A gente mostra também a explicação do ministro da Educação para a redução de recursos. E vamos atualizar hoje também informações sobre o salário mínimo regional do Rio Grande do Sul. Comissão da Assembleia Gaúcha ouviu ontem patrões e empregados. Se aprovado, o piso gaúcho passa dos atuais R$ 1.196,47 na primeira faixa para R$ 1.237,15. Em nossa entrevista do dia, vamos conversar com o deputado federal Marlon Santos. E ainda, segurança no trânsito. Motoristas e pedestres, como fica essa convivência quando o assunto é a travessia da faixa de segurança? O NT Sul está começando agora, ao vivo de Cachoeira do Sul, para mais de 200 municípios em canal aberto. E você pode participar com a gente, enviando a sua opinião sobre as notícias do dia, enviando informações do que está acontecendo aí pertinho de você. É o jornalismo colaborativo da Novo Tempo à sua inteira disposição. Nosso WhatsApp é o 51, número 997697129. E o Facebook, muito simples também, facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo, o NT Sul está no ar. O projeto da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 foi encaminhado pelo governo do Rio Grande do Sul ontem à Assembleia Legislativa. O déficit apontado é de 4 bilhões e 300 milhões de reais. A LDO serve como parâmetro para a elaboração da Lei de Orçamento Anual. O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, protocolou hoje na Assembleia Legislativa o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A peça mantém os valores do orçamento de 2019, com reajuste zero em todos os investimentos do Estado. A meta é manter as despesas sob controle para buscar o ajuste fiscal. Mais cedo, o projeto já tinha sido entregue aos representantes dos demais poderes do Estado. Transcorreu dentro da mais absoluta normalidade. É claro que os poderes buscam aí o reajustamento mínimo, né? Isso foi considerado por eles, enfim. Mas agora a LDO está na Assembleia Legislativa e aqui é o local, é o palco adequado para que se faça a discussão a respeito do que contém na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO prevê um déficit orçamentário para 2020 que supera os 4 bilhões e 300 milhões de reais. A opção do governo foi apresentar um orçamento que prevê o desequilíbrio, mas considerado realista. E a gente está encaminhando um orçamento que ele não tem receitas extraordinárias, que não se realizam. São somente aquelas receitas que realmente têm uma probabilidade de serem realizadas e também uma meta de crescimento zero. O limite de expansão zero é para tesouro. Outras fontes, como o SUS, como o salário educação, fontes que têm condições de serem realizadas, que terem um aumento, isso não tem nenhum problema. Então, provavelmente o orçamento ele vai ser executado a maior, mas o que a gente busca como meta é fazer a menor expansão possível. Quanto às reposições salariais, a LDO não prevê aumento, mas garante direitos. A gente tem um arranjo institucional que vai ser respeitado, então não está em nenhum momento escrito na LDO que não serão pagos direitos. Direitos serão pagos, mas isso custa em outras áreas. Terão que ser feitos ajustes e redução de outras despesas para que isso possa ser pago. Você atravessou uma faixa de pedestres hoje? Quase com certeza, né? Seja como pedestre ou então como motorista em alguma rua. Quem convive com o trânsito nas cidades, em algum momento, tem que atravessar uma faixa de pedestres. Só que condutores e pedestres nem sempre se acertam na hora de ponderar qual o comportamento adequado de cada um para que não ocorram acidentes. A convivência nem sempre é harmônica entre as partes. Atendendo sugestão do telespectador Kleber Medeiros Garcia, nós vamos conferir de perto essa situação. Uma
uma sequência de linhas brancas que compõem uma faixa larga onde muitos pedestres se sentem soberanos, seguros e com o privilégio da preferência. Só que na prática não é bem assim. A faixa de pedestres é sim para dar segurança à passagem do pedestre, mas existem regras a serem observadas, senão a segurança deixa de existir. Quando estamos na condição de condutores, alguns esquecem da fragilidade do pedestre. E quando se está na condição de pedestre, alguns entendem que o pedestre sempre vai ter preferência. Isso nem sempre é possível. E nem sempre é uma realidade. Então, o condutor tem que entender a necessidade do pedestre e o pedestre tem que saber que muitas vezes o condutor não vai conseguir imobilizar seu veículo. Quando estamos na condição de pedestre, queremos que os condutores entendam a nossa necessidade e fragilidade. Quando estamos na condição de condutores, nós queremos que o pedestre entenda essa nossa necessidade de transitar, de não parar, de não ficar esperando. A faixa de pedestres é também conhecida como faixa de segurança. E justamente por isso, muitos pedestres se sentem à vontade ao atravessar a faixa. E, por isso mesmo, não tomam muitos cuidados que são essenciais e fundamentais. Existe sim alguns pedestres que se acham protegidos pela existência da faixa, o que não é verdade. Nem mesmo com a existência de um semáforo, nem mesmo com um sinal vermelho para os veículos, existe segurança. Até porque alguns condutores são imprudentes, alguns, ou desatentos, e então só se realiza a travessia quando tiver certeza que realmente o fluxo está impedido. Só que, quando se fala no assunto, começa o jogo de empurra-empurra entre condutores e pedestres. E há também quem aponte que, na verdade, ambos precisam repensar suas atitudes no trânsito para uma convivência mais pacífica e livre de acidentes. Tem uns que respeitam e tem outros que só andam, assim, tipo, não tô nem aí se a pessoa tá ali esperando. E tu, te sente seguro em cima da faixa de segurança? Depende muito. Em Cachoeira é meio complicado, porque as pessoas têm uma falta de educação considerável. Ambos têm que ter um maior cuidado. Tanto quem vai passar na faixa, esperar, olhar, e os motoristas também respeitar o pedestre. Os pedestres, eles às vezes não olham o carro na hora de passar, mas também é porque tem muito motorista que é infrator, não para também na faixa de pedestre. Alguns têm consciência, outros não esperam que a gente atravesse. Tanto os motoristas como os pedestres, qualquer um é impressionante. Eu várias vezes já deixei de ser atropelado porque eu corri. Porque eles não respeitam a faixa de segurança. É dos dois lados, então? Dos dois lados. Olha, eu sou uma pessoa muito positiva e otimista, então sempre que eu vejo, eu paro. Então eu vejo eles agindo bem. É complicado, pô. Por quê? Eles não sabem se vão ou não vão atravessar. E a gente fica ali, né? Fica ali atento, né? Então por isso, quando eu chego ali, eu mando ele passar. Porque ele bota o pé na faixa e fica parado. Um sinalzinho seria bom? Claro, eu mando eles virem. Pode vir que eu fico parado, né? E ligo o meu alerta, né? Eu acho que muitos não respeitam. Eu acabei de passar ali no Tischler, tava verde, e a moça, ela simplesmente tava passando e tava verde. Então, assim, eu tive que parar pra ela, mesmo estando verde. Eu sei que tem uma faixa de pedestre, mas igual ela tem que respeitar. É uma questão de disciplina. Havendo disciplina e harmonia, com certeza vai haver uma grande redução de acidentes e a gente fica afastado desse sofrimento que é pessoas feridas, sequelados, até mesmo mortos, por não entender que o trânsito não é só de um, é de todos, é um espaço público. É o melhor exemplo que possa ter de cidadania, é todas as pessoas compartilhando o mesmo espaço. Exatamente, o trânsito é responsabilidade de todos, né? O maior tem que cuidar do menor. Neste caso, o motorista precisa cuidar do pedestre. Por outro lado, né, o pedestre também tem que ter atenção às regras existentes no trânsito, não se atirar sobre as faixas de pedestres, afinal os carros não param automaticamente. Bom, ainda sobre este assunto, a partir de hoje, os agentes de trânsito de Cachoeira do Sul vão ter novos pontos prioritários de monitoramento, as faixas de pedestres. Importante destacar é que o trabalho vai ser direcionado a motoristas e também aos pedestres.
Zonas de conflito também são preocupação do setor de trânsito do município. Em função disso, a partir desta quinta-feira, dia 16, os agentes de trânsito implementam ou participam de uma nova investida do setor junto às faixas de pedestre. Vilmar César está conosco, ele que é autoridade de trânsito do município. Vilmar, conta pra gente de que maneira vai ser desempenhado esse trabalho a partir desta quinta-feira. Nós vamos desempenhar esse trabalho colocando exatamente os agentes de trânsito, né, onde existe um fluxo maior, um conflito maior, em horários de pico, né? Então eles estarão próximos das faixas de pedestre com autoridade de monitorar o motorista e o pedestre, né? Porque o pedestre chega e atravessa e não é isso que nós queremos. Eu quero que o motorista, nós todos queremos que o motorista aguarde a hora dele, que ele seja visualizado pelo motorista para não vir incriminar o motorista, né? Como desobediente da faixa. Os agentes farão algum tipo de abordagem ou simplesmente observação? A princípio nós vamos fazer uma abordagem educativa, né? Agora, quando constatado o excesso, daí vai ser punitivo, no caso, pensando no motorista, né? Mas sempre na conversa, no diálogo, para a gente resolver essas áreas de conflito que tem causado dor de cabeça para todos nós, né? Governos, vamos pensar assim. E nessa questão de faixa de pedestre, tanto motorista quanto pedestres entram nesse bolo? Entram nesse bolo, nós vamos orientar. Eu quero me fazer presente também em alguns locais e orientar o usuário da via, né, o pedestre, para que ele tenha cautela, para que ele tenha cuidado ao atravessar uma rua, né, não simplesmente se jogar na frente do veículo. Vilmar, essa blitz educativa e essa abordagem dos agentes de trânsito tem um prazo pré-determinado? Não, esse de rua, nas faixas de pedestres, nós vamos continuar trabalhando. O que nós estamos e já estamos em condições de trabalhar é com as blitz que ninguém gosta, canetiva. E aí, quando vai ser? Deixa as coisas se adequar, né, minha riquinha? Vamos adequar, vamos trabalhar de forma certa, né, para que depois não venham dizer, então é arrecadativo. Nós não queremos arrecadar, nós queremos um povo educado, o motorista, o pedestre educado, para a gente viver harmoniosamente. Isso mesmo, educação é tudo. E a gente tem mensagens já chegando aqui sobre este tema. A Miriam diz aqui, a Miriam Santos, eu só passo na faixa quando os carros estão parados, porque muitos não param. É exatamente isso, né? Às vezes pode vir um motorista distraído, por mais que seja o dever dele parar na faixa de segurança, mas e se ele não parar, né? Aí o seu direito não vai servir de absolutamente nada, né? Se tratando do pedestre, então precisa da atenção de todos. A Gabi Fritz diz aqui, acho ótimo o monitoramento dos agentes de trânsito. Essas campanhas educativas realmente fazem a diferença, né? Obrigado, Gabi, grande abraço para você. Claudiano Santos passa por aqui também, a Ana Araújo, o Ronaldo Ramos está lá em São Paulo, mandou mensagem no WhatsApp também, disse que eu acho que, pelo que eu entendi, está chovendo lá em São Paulo. Grande abraço, viu, Ronaldo? Tudo de bom para você. O Valmírio Zig, o Oséias Pereira dos Santos, obrigado a todos pelas mensagens. Bom, nós vamos falar agora sobre o piso salarial regional do Rio Grande do Sul. A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do Estado promoveu audiência pública ontem para discutir os impactos do projeto de lei que fixa a correção em 3,43%. O mínimo regional é dividido em 5 faixas e serve de referência para profissionais informais ou de categorias não contempladas em convenções e acordos coletivos no Rio Grande do Sul. Patrões e empregados foram ouvidos pelos deputados da Comissão de Economia da Assembleia sobre o salário mínimo regional. A audiência pública discute o projeto do Executivo de reajuste de 3,4% referente à inflação medida pelo INPC. Se aprovado, o piso gaúcho passa dos atuais R$ 1.196,47 na primeira faixa para R$ 1.237,15. Trabalhadores defendem a emenda ao projeto, que propõe o mesmo índice de reajuste do mínimo nacional, 4,61%. Isso representa 7 centavos a hora de ganho, ou seja, R$14, que certamente não vai ir para o mercado financeiro, vai ir para o consumo, R$14 que a empregada doméstica, que aqueles trabalhadores menos organizados vão ter no final do mês. Então, essa é a nossa posição da CTB, defendemos o reajuste de 4,61%. O Estado ele tem que regular o mínimo, digamos assim, de condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Empresários e lojistas pedem não só a manutenção do valor atual, como a revisão da existência de um mínimo regional. Esses 5 estados, que são Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio e São Paulo,
por incrível que pareça, que adotaram um piso regional foram os que menos tiveram crescimento de PIB. Inclusive também com maior número de demissões. Defendemos majoração zero no piso regional ou, na verdade, a extinção que se busca. Sabemos que a extinção é um pouco mais difícil porque teria que ser uma iniciativa do Executivo e é uma decisão um pouco mais complicada de se tomar. No Rio Grande do Sul, são 5 faixas para categorias que não têm representação direta nas negociações, como empregadas domésticas, trabalhadores rurais, operários da construção civil e comerciários, por exemplo. Falamos ontem do roubo de um Gran Siena, veículo, no centro de Cachoeira do Sul, ontem pela manhã. O roubo aconteceu quando a condutora chegava à casa de familiares e foi rendida. O veículo foi abandonado pelos assaltantes na estrada da Forqueta, no acesso ao bairro Quinta da Boa Vista. Por telefone, o delegado João Gabriel falou sobre esta ocorrência. 2 homens, um deles armados, abordaram uma vítima que chegava em um prédio, né? E levaram o carro dela. Nesse momento, as polícias de Cachoeira do Sul, Polícia Civil e Polícia Militar, iniciaram as diligências para tentar encontrar esses indivíduos e recuperar o veículo, né? O que foi conseguido por volta das 10h30 da manhã. Então, os policiais militares localizaram esse carro no bairro Quinta Boa Vista, na rua Botucaraí. E aí acionaram a Polícia Civil, fizeram a remoção do veículo, o veículo foi encaminhado para a perícia. E ainda no mesmo dia o veículo já foi devolvido para essa vítima. As investigações então seguiram a cargo da primeira delegacia de polícia, né, com o apoio dos demais polícias da cidade, Brigada Militar também. Eu já tenho suspeitos, né, para esse delito. E assim que o veículo foi localizado, um suspeito do crime foi detido pela Brigada Militar. Cauã Ronald Pullman Carvalho, de 23 anos, estava em um carro quando foi abordado e confessou o crime. Em seguida, a polícia deteve o apenado Gelson Luan de Moraes Lima, de 25 anos, que estava no regime semiaberto e trabalhava no zoológico de Cachoeira do Sul. Segundo a polícia, Gelson apontou uma arma para a vítima no momento do roubo. Ele foi recolhido ao regime fechado no presídio estadual de Cachoeira. Já Cauã foi liberado porque não foi pego em flagrante. A investigação está sendo feita pela primeira delegacia de polícia, responsabilidade do delegado Ricardo Milese. E nós vamos mostrar a partir de agora as manifestações no Rio Grande do Sul contra o corte de verbas de manutenção do ensino superior anunciado pelo MEC. Um ato em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, teve um princípio de tumulto no começo da tarde de ontem. Bombas de efeito moral foram arremessadas pelo pelotão de operações especiais da Brigada Militar. Um dia de mobilização pela educação. A quarta-feira foi de greve em escolas, institutos e universidades e de manifestações. Em Porto Alegre, ainda pela manhã, houve confronto entre a tropa de choque da Brigada Militar e estudantes que protestavam em frente à Faculdade de Educação da URGS. À tarde, milhares de pessoas se concentraram no campus central da universidade e deram um abraço simbólico no Instituto de Educação. Mesmo com chuva, seguiram em caminhada para o centro da cidade. O túnel da Conceição ficou bloqueado no sentido bairro-centro para a passagem dos manifestantes. Daqui, eles seguem em direção à sede do INSS. É por todos os cortes que estão acontecendo. E realmente não é só pelos estudantes, é por toda a classe trabalhadora. A nossa atuação na sociedade é muito importante. E que isso é algo que não é só contra nós, mas também contra toda a sociedade, todas as pessoas que necessitam de todo o conhecimento e de toda a atuação que a gente tem, né? Entre os motivos para a mobilização estão a reforma da Previdência e o bloqueio de verbas para a educação, anunciado pelo governo federal. Os recursos congelados chegam a 2 bilhões e 100 milhões de reais nas universidades, 860 milhões nos institutos federais e 914 milhões na educação básica. Os manifestantes também questionam o corte das bolsas de pesquisa da CAPES. Eu sou professora de ensino básico, mas o que eu quero para meus alunos e incentivo meus alunos é irem para uma universidade. Então não é justo cortar verbas da universidade e cortar espaços dos nossos alunos naquilo que eles merecem como brasileiro. Os institutos federais de educação, ciência e tecnologia formam professores qualificados para a educação em todo o país.
Então, nós estamos com isso também atingindo a educação básica. Uma nova paralisação envolvendo também outras categorias está marcada para o dia 14 de junho. Daqui a pouquinho a gente vai ver como foi o dia de manifestações em Cachoeira do Sul e tem também a fala do ministro da Educação, ele que esteve ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, dando todos os detalhes, todas as explicações sobre este contingenciamento de verbas. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Nós vamos agora ao comentário de Denise Belladonna no quadro Educação. Boa tarde. Em 1956, gênios da criação de instrumentos que imitam redes neurais em jogos e outros instrumentos reuniram-se na Conferência de Dartmouth. Dessa reunião surgiu um campo de pesquisa denominado IA, Inteligência Artificial, onde foi criada uma máxima. Cada aspecto do aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. Daí, com investimentos pesados, muitas possibilidades foram visualizadas e muitos avanços aconteceram. Tanto que a expectativa era que hoje nós andássemos em meio aos robôs. Não aconteceu bem assim, mas a inteligência artificial está presente entre nós, nos mais diversos locais e aspectos. Trago esse assunto para vocês, educadores, porque há um documento publicado pelo SESI e o SENAI, feito a partir de estudos que aponta mudanças que a inteligência artificial vai causar na educação. Isso estimulado até 1930. A professora Rosa Maria Vicari, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizou os documentos com bases de patentes dos Estados Unidos, da União Europeia, Canadá e com dados do INPE do Brasil. Especialistas brasileiros em inteligência artificial de escolas como a USP, Universidade Federal Fluminense, PUC do Rio Grande do Sul, também foram ouvidos. Entre as tendências apontadas, percebe-se um ensino mais personalizado, através do feedback da aprendizagem e da constatação da emoção do aluno ao aprender. Isso vai determinar o traçado das melhores estratégias. Outra tendência é que a robótica se expanda nos ensinos fundamental e médio em função de um custo bem mais reduzido. A computação em nuvem, segundo o estudo, estará logo em pelo menos 70% das instituições de ensino superior. O processamento da língua natural, não sei se você já ouviu falar, vai contribuir para o intercâmbio de estudantes de nacionalidades diferentes. Eles estarão falando normalmente nas suas línguas nacionais e o computador faz a tradução em tempo real. Robótica, inteligência educacional, aprendizado analítico, fones de ouvidos tradutores, criatividade computacional, óculos inteligentes e ética computacional são as principais tendências de ferramentas via inteligência artificial que prometem impulsionar. Não somos robôs e nem queremos fazer dos nossos alunos alguns deles, mas não podemos nos alienar aos fatos, até porque somos nós, professores, os mediadores para o uso produtivo dessas ferramentas pelos estudantes, para o ensino e a aprendizagem. Fique ligado. Até o nosso próximo encontro. É hora de mais participações do telespectador aqui no NT Sul. Lembrando mais uma vez, você pode interagir com a gente, mandar a sua opinião ou contar algo que está ocorrendo aí perto de você. Tem algo importante acontecendo no seu bairro? Então reporte pra gente, faça parte do jornalismo colaborativo da Novo Tempo. É só você enviar uma foto, um vídeo ou mesmo a sua mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, código de área é o 51, número 997697129. Você também pode interagir através do facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui ao recadinho do Cláudio Lopes. Valeu, Cláudio. Grande abraço para você, uma ótima tarde.
A Genesi Elvanger também está sempre com a gente, todo dia manda uma mensagenzinha para a gente. Muito obrigado, Genesi. O Álvaro Santos, ele também faz aqui o seu comentário sobre a reportagem que a gente exibiu há pouco, falando sobre a travessia nas faixas de pedestres, né? Esta reportagem que a gente exibiu, falando da dificuldade do relacionamento entre motoristas e sobre os pedestres também, os cuidados que ambos precisam ter. O Álvaro diz aqui, é muito perigoso para o motorista a faixa da Honorato, isso no centro de Cachoeira do Sul. Muitos atravessam na esquina que vai para a Rede Super, mercado que também fica no centro da cidade. Vamos ver se ali vai haver os agentes de trânsito. Obrigado, viu, Álvaro? Um grande abraço para você, uma ótima tarde. Também a Letícia Cruz, ela é do bairro Marina, também Cachoeira do Sul, igualmente comenta sobre esta reportagem. Ela diz aqui, muito boa a fala do secretário de trânsito, pedestres e motoristas têm que ser educados para o trânsito, senão tem mais é que canetear, diz ela, né? Ou fazer aplicação de multas. Infelizmente, as pessoas só se educam quando sentem no bolso. É uma realidade. Muito obrigado, Letícia, pela sua participação. Você de casa também pode opinar com a gente aqui sobre outras temáticas também, através do nosso WhatsApp, código de área 51, está na tela aí para facilitar para você, número 99769-7129. A seguir, a gente volta a falar dos protestos contra o contingenciamento de recursos para a educação. Universitários e alunos do ensino médio invadem as ruas centrais da cidade protestando contra os cortes na educação. Nós vamos mostrar também o pronunciamento do ministro da Educação para a diminuição das verbas. E em nossa entrevista do dia, vamos bater um papo com o deputado federal Marlon Santos. O NT Sul volta já. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na madrugada desta quinta-feira na BR-290, entre Pantano Grande e Minas do Leão, região central do Rio Grande do Sul. Um caminhão com placas de Camaquã, carregado com fertilizante, tombou e um homem ficou gravemente ferido. O caminhoneiro foi identificado como Ricardo da Cruz Barbosa, de 42 anos. Ele foi removido e encaminhado para atendimento médico. O veículo e a carga ficaram sobre a pista, interrompendo completamente o tráfego de veículos no trecho durante quase 8 horas. A interrupção terminou por volta das 10 horas da manhã, quando a carga foi espalhada, ou quando a carga espalhada foi recolhida e a carreta retirada do local do acidente. No entanto, por conta do longo congestionamento que se formou nos dois sentidos, a regularização do tráfego ocorreu por volta do meio-dia. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou os 2 primeiros casos de morte por gripe neste ano. As vítimas são 2 idosos, de 71 e 79 anos, moradores dos municípios de São Gabriel e Barra do Ribeiro. Eles não tiveram os nomes divulgados. Ainda conforme a Secretaria, as vítimas não haviam sido imunizadas contra a gripe. Elas contraíram o vírus antes do início do período para vacinação de idosos, que teve início no dia 22 de abril. E nós voltamos agora a falar dos protestos de ontem, né, que tomaram conta do Brasil ao longo da tarde especialmente. Estudantes de Cachoeira do Sul também aderiram à onda de protestos pelo contingenciamento de verbas na educação anunciado pelo governo federal. A manifestação local culminou com uma passeata que parou o trânsito em algumas ruas centrais da cidade. Em Cachoeira do Sul, desde o início da manhã, a Praça Honorato de Souza Santos se manteve ocupada. O movimento resultou da união das forças acadêmicas locais da UERGS, UAB, UFSM e UBRA. Para mostrar que dentro das universidades há muita produção, estudo, dedicação e empenho que precisa de recursos, alguns trabalhos acadêmicos foram expostos. Em torno de 4h30 da tarde, teve início a concentração e os preparativos para a passeata pelas ruas centrais da cidade. O movimento capturou também a adesão de professores, sindicatos e alguns segmentos da comunidade. Os pronunciamentos exaltaram a importância das universidades para o município e como via de transformação para a vida dos jovens. Os cartazes também deram o tom da manifestação e mostravam a inconformidade de todos com o anunciado corte de verbas do governo federal para as instituições de ensino superior. Alguns jovens, além de cartazes, também pintaram a cara de preto.
Eu acho que fica o saldo positivo dos alunos, né, do ensino médio, alunos universitários, para entender o que o contexto da universidade dentro da cidade, a importância das universidades dentro da cidade. E isso é muito importante para o desenvolvimento local, né? O que o ERGS foi para nós, o que o FSM foi para nós, o que o AB tem essa importância dos cursos técnicos, né? Então, os alunos também conhecendo as universidades. Isso que é muito importante, os alunos secundários conhecendo as universidades. E foi com muita disposição e palavras de ordem que os manifestantes interromperam o trânsito em algumas vias centrais da cidade. Foi uma passeata pacífica, mas recheada de fortes bordões e recados. Olha essa luta! É todo dia! Educação não é mercadoria! Tem dinheiro pra Melissa, mas não tem educação! Um dos grandes destaques do movimento foi a participação de alunos do ensino médio. Conscientes de que precisam de garantias e investimentos em um ensino superior forte, eles sabiam pelo que estavam protestando. Porque é importante a educação para a gente, é algo que pode ser tirado da gente, é o nosso futuro. E a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que vir nas ruas e mostrar isso. Porque eu acho que todo mundo tem direito a ter uma educação, uma faculdade. Eu acho que isso é um total descaso com os estudantes. A gente vai ter que pagar agora nas faculdades e muitos não têm condições para fazer isso. Então a gente está indo para a rua para reivindicar uma coisa que é direito nosso. A educação, para a gente ter o direito de estudar nas escolas federais, mesmo não tendo dinheiro suficiente. Para poder ter faculdades e universidades que o governo quer tirar. Universidades federais, públicas, para quem não tem como pagar particulares. Porque é o nosso dever de estudante vir para a rua e protestar pelos nossos direitos de aluno. Acho que cada um que está aqui tem os seus sonhos e os seus objetivos. Estamos aqui lutando pelo mesmo propósito, pela nossa universidade gratuita. O final da passeata foi em frente à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, onde as manifestações se acentuaram. É todo dia, educação! E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, atendendo à convocação da Câmara dos Deputados, esteve ontem em sessão especial explicando os cortes orçamentários impostos à educação brasileira, que afeta desde a educação infantil até a pós-graduação. Reiteradas vezes, Weintraub fez questão de afirmar que não se trata de cortes, mas de um contingenciamento necessário em razão da baixa arrecadação do país. O ministro afirmou ainda que o novo governo está colhendo os frutos das más administrações anteriores do país. Uma tensa audiência marcou a presença do ministro Abraham Weintraub no plenário da Câmara dos Deputados na tarde de ontem para prestar esclarecimentos sobre o corte de recursos na educação, corte esse da ordem de 7 bilhões e 300 milhões de reais. O ministro defendeu a necessidade de cortes, afirmando que o governo está vivendo um momento de queda na arrecadação. Em resposta ao autor da convocação, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, Weintraub disse que está agindo conforme a lei. Somos obrigados pela Lei de Responsabilidade Fiscal a começar a contingenciar toda vez que a receita não corresponde ao que foi orçado no ano anterior pelo Congresso Nacional. E, infelizmente, o Brasil ainda não decolou. O ministro pontuou na comissão que todas as ações que estão sendo adotadas integram o plano de governo apresentado à sociedade brasileira ainda na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, que prioriza a educação básica e o ensino técnico. Durante a apresentação, Weintraub citou que 50% das crianças passam pelo ensino fundamental sem aprender a ler e escrever. Se utilizando de gráficos, o ministro demonstrou que existe evasão escolar já no terceiro ano do ensino fundamental, o que justifica o foco do governo na educação básica. O ministro destacou que novos recursos para a educação já estão sendo providenciados. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. O dinheiro não é de uma pessoa, o dinheiro é do povo, é do pagador de imposto. Tem que ser explicado sim. Se a universidade está com dificuldade, eu me disponho a vir aqui discutir o número. Por outro lado, as universidades federais, as mais afetadas pelas medidas do governo federal,
seguem buscando apoios políticos e comunitários na defesa da manutenção orçamentária. Os cortes de 30%, somadas todas as federais, chegam a 2 bilhões de reais. As verbas discricionárias, que são o foco do corte implementado pelo governo federal, correspondem a valores utilizados pelas universidades no pagamento de despesas como água, energia elétrica, serviços, contratos de terceiros para limpeza e manutenção dos prédios, por exemplo. Considerados como serviços de primeira necessidade, a falta de dinheiro para essas despesas podem comprometer diretamente a manutenção das aulas e o funcionamento das universidades e institutos federais. Em coletiva na tarde de ontem, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, afirmou que confia no compromisso assumido pelo governo de não permitir a paralisação de obras por falta de repasse de recursos, especialmente aquelas que estejam com mais de 30% concluídas. Ele se referiu ao campus de Cachoeira do Sul. Sobre a manutenção das aulas e das contas em dia, Burman voltou a afirmar que trabalha na administração dos contratos que vão garantir recursos para a manutenção até setembro. E a entrevista em nosso estúdio de hoje é com o deputado federal Marlon Santos, do PDT. Falamos com ele sobre a votação do projeto da reforma da Previdência, do decreto das armas. Marlon diz que já tem assaltante pedindo emprego. Ele deu a sua opinião também sobre as mobilizações que aconteceram ontem no país e sobre a eleição de 2020. Quem deve disputar ao cargo de prefeito em Cachoeira do Sul pelo partido? Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui no estúdio comigo hoje, o deputado federal cachoeirense Marlon Santos. Seja muito bem-vindo aqui conosco hoje. Obrigado, a satisfação é minha. Deputado, o que está norteando o seu trabalho lá em Brasília atualmente? As promessas de campanha que fiz, quanto a projetos, eu tenho uma preocupação especial na questão da agricultura, no que envolve agrotóxicos e coisas parecidas. Eu tenho projetos que eu havia prometido que ia fazer e outros projetos aí também que envolvem questão da agricultura diretamente, como armazenamento de produtos e coisas que só os agricultores, ao se envolverem, percebem a necessidade. O senhor está em Cachoeira do Sul hoje por conta de emendas parlamentares para o anexo, a ampliação do Hospital de Caridade e Beneficência. De que forma é garantido que esse montante de mais de 15 milhões de reais ele vai chegar ao município, até porque o seu partido é oposição à presidência? O partido é oposição, mas eu sou oposição racional e eu creio que o PDT também seja uma oposição racional no Congresso. De qualquer forma, as emendas parlamentares elas não ficam à deriva aí do comportamento do partido com o governo. Antigamente isso era motivo de retaliação. Hoje há um contingenciamento nas emendas de bancada, que é todo o agrupamento de deputados gaúchos que, ao pertencerem à bancada gaúcha, podem ter um contingenciamento. Mas, na verdade, agora o orçamento vai ser impositivo, então nem as emendas de bancada vão ser trancadas pelo governo. Não vai ser pela cara, ou pelo voto, ou pela cor, ou pelo partido que o governo vai trancar ou retrancar a saída de emendas. Então, existe essa garantia. É estratégico porque nós mantemos o hospital vivo, aceso, na contramão de um monte de hospitais e casas de saúde que não vão conseguir sobreviver justamente porque não conseguem um aporte dessa maneira. E eu vou também tentar atingir as capilaridades, como os hospitais aí de Caçapava, de Lavras do Sul, de Encruzilhada do Sul, Pantano, Rio Pardo, essas cidades do entorno que desaguam no HCB quando não conseguem atender as demandas lá. Então vamos também atender essa demanda hospitalar do derredor aqui, mas priorizando Cachoeira através do HCB. Não existe uma negociação do valor dessas emendas entre os deputados na hora da votação. Por isso que, quando se fala de orçamento impositivo e ninguém imagina o que é orçamento impositivo, é que tudo aquilo que os deputados decidirem e a caneta suas pegarem, vão ser destinadas obrigatoriamente. O orçamento impositivo é justamente para terminar com essa questão da negociata em troca de emendas, que são legais. Isso é outra coisa também. Muita gente fala, tem que terminar com essas emendas. As pessoas nem sabem que estão falando sobre emendas parlamentares e falam um monte de bobagem sobre isso. E dizem, tem que terminar com emendas. Tá, mas emendas não são para mim diretamente, são para as comunidades da onde saem os deputados. Normalmente é assim. Então não pode terminar com as emendas. O que tem que terminar é com
capacidade que o governo tem de adiantar para um deputado de suas agremiações, evitando outros que não são ou retardando o alcance daqueles que não são. Com o orçamento positivo vai ser equânime para o deputado A, para o deputado B. Não vai ter isso. E eu pertenço agora à comissão do orçamento impositivo. Isso vai passar no plenário, vai ser promulgada a lei e vai acontecer e está acabando a história. E a Câmara hoje se mostra realmente a comandante. Sem os deputados, o governo não faz nada. É estratégico de sua parte, principalmente pensando no PDT, na Prefeitura de Cachoeira do Sul, em seguida, destinar essas emendas para o HCB? Se eu fosse de qualquer outro partido, seria esse o pensamento. Mas o HCB não se vergaria a probabilidade de fazer um projeto exatamente agora, indo para uma eleição municipal para beneficiar o PDT em Cachoeira. Nós temos excelentes quadros em todos os partidos em Cachoeira. Eu não sei se os partidos vão conseguir lançar os excelentes quadros que tem, porque, olha, do jeito que está indo assim, eles estão pegando o resto e atirando para cima para ver se consegue fazer candidatos e estão deixando pessoas boas meio de lado. Isso é chato em todos os partidos de Cachoeira. De qualquer forma, não é isso. Eu nem vou me meter em campanha eleitoral para prefeito esse ano, me desculpe os parceiros aí. Não vou mais botar minha cabeça na guilhotina para matar no peito projetos que não são meus. O prefeito que Cachoeira eleger vai ser o meu prefeito, está acabada a história. Eu tenho isso muito claro para mim. A minha irmã não vai concorrer a prefeito, já me afirmou isso aí, eu vou respeitar a opinião dela. Nós somos pessoas abertas nesse sentido, e no sentido de não enrijecermos, não fazermos um clã. Não é esse o nosso processo, não é esse o nosso projeto. Nosso projeto é Cachoeira, nós somos apaixonados pela cidade. Tem uma mobilização grande em todo o país por conta dos cortes nas universidades e institutos federais. Como que o senhor vê essa questão e de que forma essas pessoas que estão nas ruas estão realmente lutando por uma educação de qualidade? Vão para casa dormir, que é muito mais bonito, porque isso aí não dá em nada. Isso aí é só uma manobra do governo para desviar foco, isso é uma besteira. É claro que não é isso. Acontece que o governo desvia o foco com questões polêmicas que ele consegue resolver sozinho. Não é uma questão insolúvel. Começou em 30% os cortes, tal, bolsa não sei do que, bolsa doutorado, bolsa de mestrado. Então dá um gritedo, mas é porque aí desvia o foco. Aí os outros partidos começam a fazer toda uma movimentação. E isso vai desviar o foco de outras questões, do filho do presidente, dos problemas aí relacionados a uma série de coisas que foram feitos pelo ex-ministro da Educação, pelas atrapalhadas do Paulo Guedes na Câmara. Então tu desvia o foco, essa é só política de desvio de foco. É uma greve provocada pelo próprio governo Bolsonaro. Não, é uma greve inspirada por ele e por gosto. Porque aí o país se movimenta numa direção, ele sai pela outra e o brasileiro com memória curta não lembra o que aconteceu e vai levando a vida. Só isso. O senhor é contra a reforma da Previdência no texto como ele está? Eu sou a favor da reforma, não está acontecendo reforma, está acontecendo o extermínio da Previdência no país. E eu torço para o governo Bolsonaro dar certo, eu não sou trouxa, não sou louco. Eu vivo no país, eu produzo no país, sou agricultor no país, sou escritor no país, sou consultor no país, sou político no país, eu vivo nesse país. Eu não posso ser idiota ao ponto de achar que, se Cachoeira eleger o prefeito do partido X, que não tem nada a ver comigo, vai ser o meu prefeito, por que o Bolsonaro não é meu presidente? O Bolsonaro é meu presidente. E torço para que o governo dele dê certo. Eu só não posso apoiar uma coisa que é uma ideia partindo de anencéfalos. Veja, nós não vamos ter previdência, pois vai desconstitucionalizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai mais ser uma responsabilidade de Estado a previdência brasileira. O que acontece, na verdade, Gabriela, é que a partir de agora, tu vai ter que fazer uma poupança própria, tu vai ter que fazer. O Estado não vai se responsabilizar por economizar para fazer a tua previdência, caso tu precise. O Estado, com essa reforma, o que ele quer com a PEC? A PEC que está lá, ela simplesmente diz assim, pedindo para o Congresso autorizar o governo a fazer um regime de capitalização e tirar do regime o partido, esse que é, na verdade, aquele em que hoje o Estado se responsabiliza
para pegar a tua contribuição, aplicar no fundo e ele é o garantidor da tua aposentadoria. A PEC que está lá, ela tira da responsabilidade de assumir a aposentadoria da Gabriela, do Marlon e de quem está nos ouvindo. Então, desconstitucionaliza, ou seja, o Estado passa a não ter uma responsabilidade. Nós dois vamos ter que fazer uma poupança em nosso nome, compulsoriamente, obrigado a fazer, para garantir a nossa velhice. Ou seja, o Estado simplesmente está dizendo para te economizar, para fazer uma poupança, e quando tu estiver na idade de se aposentar, então o Estado autoriza, mesmo que não foi ele que capitalizou a tua poupança, o Estado autoriza tu, então, a partir dali, a viver às custas daquilo que foi a contabilidade da tua própria poupança, dos juros conseguidos com a aplicação desse fundo, numa parcela que não pode ser a menos que o salário, e não pode passar do teto mesmo assim. Quer dizer, então, se tu contribui sobre 1.000 e o outro contribui sobre 100 mil, ambos vão ter que chegar no teto no máximo. Ninguém fala também o que vai acontecer com aquilo que fica de excedente e muito menos na tua morte, quem vai ficar com o restante, que provavelmente em tese voltaria para o Estado, mas isso não é claro nem na lei complementar que está acompanhando agora o projeto de emenda. Também ninguém sabe que tipo de indenização caso tu te machuques e não consiga mais trabalhar. É um tipo de seguro que vai ser feito e tal. Está tudo nebuloso. Como é que eles querem que os deputados votem? Por que tu acha que os deputados estão fugindo de Brasília? Para não votar. E a cada dia que passa, mais e mais deputados vão conseguindo ver esse tipo de balela. Você falou de segurança pública, deputado. De que forma colocar armas nas mãos da população vai resolver o problema da criminalidade? Ninguém está colocando arma na mão da população. Estamos criando regras para que aqueles de bem que queiram comprar tenham com regra. Porque hoje o cidadão de bem ele não tem direito de comprar, então ele compra irregularmente. Estamos fazendo bandidos de cidadãos de bem. É diferente. E aí, quando tu cria com regra, ensina o homem a atirar, ensina ele a como se portar com arma, é muito melhor do que tu deixar ele comprar uma arma no mercado paralelo, ele sem saber atirar, ter a arma em casa, ele vira bandido e não sabe usar a arma. Isso é bom? Isso não é bom. Então é melhor ter com critérios. É isso que se quer e é isso que está posto. Então as armas elas vão resolver o problema da criminalidade e também da violência no Claro que Brasil. sim, bastou o Bolsonaro se eleger e terminou com a bandidagem numa boa parte do tempo. A polícia emparedou os bandidos no mato e matou todo mundo. E deu agora, os caras estão tudo com medo. Tem assaltante pedindo emprego, tá louco, apavorado. Ninguém mais aguenta o troço. Agora sim, agora a polícia tá matando. Gente, ó, não assalta que tu vai levar pau. Tu vai comer chumbo à vontade. Não vai, não te mete. Porque agora a polícia está autorizada a fazer. E fez. Então, a probabilidade do cidadão estar armado, sim, afasta o bandido da frente da casa. Capaz que ele vai chegar de peito aberto. O que estava acontecendo na inversão de valores, o cara simplesmente podendo ter arma, fica diferente, porque do jeito que estava assim, o bandido chega, denuncia, faz uma denúncia anônima, que o Marlon tem uma arma em casa, a polícia vai lá, leva o Marlon para a cadeia com arma e tudo, e ele entra e assalta a casa. Era desse jeito que estava. Então tem para inverter valores aí, quem não gostar do que eu falei, desescuta. Quero agradecer a sua presença aqui no estúdio, então, deputado. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado ao deputado federal Marlon Santos, também a Gabriela Belo por este bate-papo, não é? E daqui a pouquinho essa entrevista já vai estar disponível também no nosso site novotempo.com/NTSul. Quero mandar aqui mais alguns recadinhos que estão chegando através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, que o número é o 51, o número 997697129. Você pode interagir, pode opinar também sobre os conteúdos que estão no ar. Queremos saber o que você pensa. Você também pode sugerir uma reportagem, uma entrevista, enfim, faça parte do jornalismo colaborativo aqui da Novo Tempo. O Marcelo manda aqui um abraço para a Marília, que é a sua filha, e também para sua esposa, a Elaine. Grande abraço, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Nosso carinho a toda a sua família. Obrigado mais uma vez pela participação. A Cleone Pereira passa por aqui também. A Juliana Moraes está sempre ligada com a gente, manda sua mensagem. Obrigado, Juliana. Também a Patrícia Silveira, Wesley, na verdade, agradece à Secretaria de Obras da Prefeitura por atender o pedido e colocar lâmpadas na Rua Bernardo Moreira Lírio, bairro Tupinambá, aqui em Cachoeira do Sul.
Agradece também pelo patrulhamento. Quando tem elogios ao poder público, a gente põe no ar aqui também aquilo que é merecido. Obrigado pela mensagem, Wesley, e parabéns aí à equipe da Prefeitura. Também com a gente aqui, deixa eu encontrar, a Elizabeth, ela manda um abraço ao Marlon, diz ela que Marlon é de Cachoeira, é nosso. Tá bom, obrigado, viu, Elizabeth? Grande abraço para você. Tem aqui mais algumas mensagens, vamos ver se eu consigo abrir rapidamente. Vamos ver se eu encontro aqui. A Valquíria, ela diz que concorda inteiramente com o Marlon Santos. Tá bem, obrigado, viu, Valquíria? Grande abraço para você, uma ótima tarde. Quem mais? A Leide Silveira também dá uma passadinha. Ela e o seu esposo Eduardo estão também ligados aqui no NT Sul. Obrigado, Leide, tudo de bom para você, para o esposo também. O Alex Kegler também fez aqui o seu comentário falando sobre o contingenciamento de verbas, né, feito pelo governo Bolsonaro. Ele diz aqui, o mínimo de um governo é priorizar saúde, segurança e educação. Se depender desses estudantes, o Brasil não vai ser uma nação de ignorantes. Tem aqui também a participação da Vilma Rodrigues. Muito obrigado. 12h54, o NT Sul precisa terminar agora. Outras informações você já conhece, passa lá no nosso site novotempo.com/NT Sul. A gente se encontra amanhã a partir do meio-dia aqui na Novo Tempo, no NT Sul. Até lá, boa tarde, aproveite o dia. Tchau!